Aleluia, povo abençoado. Pela misericórdia de Deus, é mais uma vez um grande e tremendo privilégio para nós que ainda estamos com a porta do evangelismo aberta. Então é um tremendo privilégio da parte do Senhor falar um pouco da sua gloriosa mensagem, da sua gloriosa palavra. Principalmente para a nossa geração, que se tornou uma geração que entrou em um nível profundo de incredulidade. Jesus se entristeceu muito naquele dia em que ele viu que aquela viúva persistia pedindo um juiz imprudente para julgar sua causa, e quando ele viu a persistência dela, ele conseguiu enxergar nós no tempo em que nós vivemos. E ele se entristeceu muito porque ele diz: "E quando o Filho do Homem vier na terra, será que haverá fé?" Então nós se tornamos uma geração ateu, uma geração ateia, mesmo usando Bíblia. Tremendo, povo abençoado, tremendo. Porque o diabo só jogou uma pitadinha de confusão dentro do verdadeiro evangelho e trouxe a falta de temor de Deus e trouxe a incredulidade para o nosso coração. Se tornamos guerreiros que guerreiam e vivem combatendo contra os seus próprios irmãos. Aleluia. Então o Senhor está querendo falar, está querendo trazer para nós um entendimento de como devemos, de como os identificá-lo. Nessa mensagem de hoje é uma simples mensagem rápida. Eu quero ser bem breve. Sempre falo isso e às vezes ultrapassa um pouco o limite, mas eu quero ser bem breve. Aleluia. Então veja só, eu só vou acender a luz aqui que eu deixei a luz apagada. Aleluia. Então, olha só, povo abençoado. É impactante como o Senhor Jesus disse para nós que nós vamos identificá-lo. Mas somos uma geração que a ciência entrou no meio da religião. Você só acredita no que vê. Se tornou Tomé. Você só acredita se te provarem. Aleluia. Apesar de que as escrituras sagradas por si só, ela traz essa realidade. Apesar de que também você vê que num nível tão profundo de corrupção, de mentira, de trapaço, de engano, de falta de temor de Deus, falta de respeito com o Senhor, total em que nós nos entramos, nesse nível tão profundo, povo abençoado. Nesse nível tão profundo, ficou tão conturbado de você identificar o Senhor, saber aonde o Senhor está. Porque nós somos uma geração que temos sede de Deus, porque Deus não está aqui. Então você fica assim, uau, como que eu vou encontrar Deus? De que forma? Onde Ele está? Como eu vou identificá-lo? Aleluia. Então você precisa identificar, porque Ele mesmo prometeu que viria no final dos tempos. E Ele não falou, não é outra pessoa, é eu mesmo que venho. Isso é impactante. Eu vou ler essa passagem para que não fique nas minhas palavras, porque se eu não ler, você vai falar, não acredito que Deus iria vir no fim. E antes, veja só como diz aqui, vamos ler. Então, se Deus viria, ele tem suas marcas, ele tem ele é conhecido por algumas características. Então você vai saber quem ele é quando ele chegar. Aleluia. Nós precisamos saber quem ele é. Glória a Deus. Ezequiel 34, verso 11 diz assim: porque assim declara o soberano. Quem é que está declarando? O soberano. O soberano Deus. Eu. Ele fala eu. Ele está dizendo aqui, ó, para mim, ó. Ele ainda repete, eu mesmo.
buscarei, King James, tradução, King James, capítulo 34, verso 11. Buscarei minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Pessoalmente. Aleluia. Glória a Deus. Verso 15 diz: eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho e as farei repousar em pastos exuberantes. Eu pessoalmente. Então Jesus viria, então o Senhor viria, então o Pai viria. A missão do Senhor Jesus já foi cumprida. Agora a missão que vai se cumprir no nosso tempo é a missão do próprio Pai. Impactante. Impactante. Nós temos que descobrir quais são as características de quem é o nosso Pai, para você identificá-lo. Apesar de povo abençoado, é muito simples identificar o Senhor. É muito simples. Não é difícil identificá-lo. Há características que só Deus faz e que ninguém faz, nem mesmo o imitador consegue fazer. O imitador é maligno, é malandro, é sorrateiro, é trapaceiro. Mas ele é só uma imitação barata. Ele não é a realidade. E você consegue, mesmo sendo um simples ser humano, consegue identificar ele com facilidade. Mesmo que você nem mesmo, por nada, você identifica o imitador com facilidade. Hoje, até mesmo as pessoas que são fora da igreja têm mais facilidade para identificar o diabo na igreja do que os próprios crentes. Por isso que os crentes se tornaram sistematizados, bitolados em um sistema em que eles não têm como pensar. Eles são trazidos, levados e carregados, empurrados em um mesmo sistema, uma mesma forma de... Não muda. Não querem mudança. Porque, na verdade, povo abençoado, o cristianismo, ele é um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. O que significa isso? Significa que cada passo que você dá é uma renovação. Significa que cada atitude há uma renovação. Cada caminhada há uma renovação. Cada distância do percurso desse caminho é um novo crescimento, é um novo entendimento, é um aperfeiçoamento muito profundo. Ele nunca encerra esse aperfeiçoamento. O fim desse aperfeiçoamento é a eternidade. É lá dentro do céu. Aleluia. Então, povo abençoado, bora começar a identificar o Senhor? Por quê? Por que, pastor, que você está querendo falar de como identificar o Senhor? Porque o Senhor enviou um mensageiro à terra. E eu já imploro de todo o meu coração, se você é um ser humano que tem consciência, que pensa, que se existir um dia dentro da sua vida algum temorzinho de Deus, coloque ele ativo agora. Ative ele no seu coração. Eu quero te implorar de todo o meu coração para que você não cometa a loucura de blasfemar. Segundo, primeiro é esse, cometa a loucura de blasfemar, falar alguma palavra. Se você quiser falar qualquer coisa contra mim, não há problema nenhum. Isso não me preocupa. Isso tem que acontecer. Se não acontecer, o meu evangelho não presta. Ele é um fajuto evangelho. Ele não é o evangelho do Deus vivo. Porque o evangelho do Deus vivo traz oposição ao mundo. Traz oposição ao comportamento. Ele é a luz do mundo. É a luz de um comportamento entre que o Senhor Jesus tem que ver em nós e o mundo também. Porque a nossa função era para iluminar o mundo. Mas nós fomos contaminados pelas trevas do mundo. E a treva entrou no nosso coração e nós amemos. E por isso devemos identificar. Como que você vai identificar o Senhor? Número 1, veja só, Mateus 25:7 diz, as 10 virgens acordaram. Porque no horário da meia-noite, que é justamente esse horário que eu estou falando com vocês, porque falta 1 minuto para meia-noite, isso em 2017 faltava 1 minuto para meia-noite. O mensageiro do Senhor foi levado ao céu e o Senhor mostrou um relógio no céu falando, falta 1 minuto para meia-noite, significando que faltava 1 minuto para a vinda do Messias. Isso em 2017. E hoje, com toda certeza, eu posso falar com toda a propriedade que falta menos de 1 minuto para a hora do rei voltar. Aleluia. Então veja só, uma das coisas mais importantes era nós identificar
quando que o Senhor viria. Porque o nível de incredulidade que ele falou que haveria, que teria no fim, seria tremendo. Por causa de quê? Porque ia entrar uma apostasia. Para quem não sabe o que significa apostasia, significa um declínio da fé ou da verdadeira fé. Às vezes você fala assim, mas eu creio no Senhor de todo o meu coração, mas você não crê no verdadeiro Deus. Não, eu creio em Jesus. Você tem certeza que você ouve, escuta as palavras de Jesus e coloca em prática? Então isso é a maior demonstração de que você não crê. Crer no Senhor Jesus, de fato, é trabalhar, é colocar a sua vida, o seu corpo em prática em relação à obediência aos comandos que é dado dentro do livro pelo próprio Senhor. Aleluia. E uma das coisas que nós devemos entender, número 1, se você não vê Cristo em mim, então significa que eu sou um mundano. Nota 10. Tem que haver Cristo em nós. Jesus, ele teve como objetivo nos unir todos nele. De que forma? Como? Muito simples. Quando você deixa de fazer suas vontades para fazer de Cristo, então você se une nele e se torna um com ele. Mas Cristo Jesus também era uma pessoa que não era ninguém como qualquer um de nós. Mas pastor, você está falando loucura? Sim, Cristo Jesus. Por que ele não era como um ninguém? Ele falou assim, eu não faço minhas vontades, mas daquele que me enviou. Que significa que Cristo está unido ao Pai. E nós estaremos unidos a Ele. Se Cristo não estivesse no Pai, todos nós estaremos totalmente perdidos. Então nosso evangelho não tinha futuro nenhum. E nosso evangelho, povo abençoado, não é para esse mundo, porque se fosse para esse mundo nós éramos os piores, os mais dignos de dó, nós éramos fracassados. Mesmo diante do mundo, para o próprio mundo, porque para o mundo nós somos fracassados, porque somos aquele tipo de pessoa que prega um evangelho do fracasso, entre aspas. Aquilo que as pessoas acreditam que o cara não deu nada na vida e vai entrar numa igreja para poder ver se ganha alguma coisa. E você não tem nem noção de que, de fato, o que nós estamos acumulando é lá em cima. Não tem nada a ver com esse lugar. Esse lugar é um montão de lixo que já está condenado à destruição total. E isso vai acontecer em muito pouco tempo. Aleluia! Então nós precisamos identificar o Senhor. Nós precisamos identificar o Senhor. E como que nós identificamos o Senhor? E eu sei como eu identifico que você crê em Deus ou não. Eu sei como que eu identifico isso. Pela palavra. Porque a palavra ele é a luz, é a revelação do Espírito Santo para o nosso coração. Quando você ouve essa palavra, e você não coloca em prática, isso significa que você não crê em Deus. Mesmo que você abra a boca e diga 1 milhão de vezes, eu creio em Deus. Porque quando o Senhor Jesus vem em Apocalipse capítulo 3, verso 8, ele diz assim, eu conheço as tuas obras. E eu coloquei uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Uau! Isso é impactante, povo abençoado. Porque esse era um povo confiável, é um povo que Jesus confiou. É um povo em que Jesus viu as boas obras do evangelho dele. Ele não falou assim para ele, eu conheço a tua fé. Porque essa geração diz, eu tenho fé. Eu tenho fé. Ele não disse, eu conheço a tua fé. Lá não está escrito em Apocalipse 22 que você vai ser julgado segundo a sua fé. Porque a teologia da facilidade que o diabo entrou, não, você vai ser justificado pela fé. Sem obras. É isso que eles pregam, povo abençoado. Tiago falou da seguinte maneira, me mostre a tua fé, que eu te mostrarei a minha por meio das minhas obras. Isso significa, povo abençoado, que a verdadeira fé vem através das obras. Aleluia! E é uma das coisas muito importantes para nós nesse tempo presente, porque haveria um combate tão grande entre o avivamento e a apostasia. Um resgate muito poderoso do céu para vir despertar a igreja e tirar ela dessa situação. Isso é o que eu acabei de falar em Mateus 25, 7. Porque veja só, em Mateus 25, 7, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que no horário da meia-noite soou uma voz. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que soou uma voz. No horário da meia-noite, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz que uma trombeta ia soar no horário da meia-noite. E aqueles que ouviram a voz da trombeta, ouviram o som, eles vão ser salvos.
Então eu já começo a entender por aí que quando o Senhor Jesus diz assim, aquele que tem ouvidos. Então uma das primeiras características que nós devemos identificar, que aqueles que creem no Senhor verdadeiramente, aqueles que identificam Ele, inicia por aqui. Pelo ouvido. Ele disse, o meu povo ouve minha voz. Isso é impactante, povo abençoado. Isso é impactante. Que significa que aqui temos dois tipos de pessoa. Uma pessoa que tem ouvido, outra que não tem. Temos dois tipos de pessoa. Uma que é surda e outra que escuta. Temos dois tipos de pessoa. Um que trabalha e outro que não trabalha. Temos dois tipos de pessoa. Um que tem a fé morta e um que tem a fé viva. Temos dois tipos de pessoa, um que tem uma porta fechada e o outro que tem uma porta aberta. Temos dois tipos de pessoa, uma que ouve e a outra que não escuta. Aleluia. Então vamos iniciar aqui, vamos tentar identificar. Como que eu vou identificar se o mensageiro do Senhor é de Deus? Se ele fala pelo Senhor? O Senhor Jesus Cristo, ele nunca falou assim. Ele nunca bateu no peito e falou assim, eu. Ele não, é o Pai. É o Pai que fala aqui. É o Pai que fala aqui. O mensageiro do Senhor nunca falou eu. Ele disse é o Pai que fala aqui. Se a glória da segunda casa, se a restauração, se o avivamento final, se o tremendo avivamento que haveria na terra, que é a glória da segunda casa, seria maior do que a primeira, então, meu amigo, eu vou te dizer que se você não identificar Deus, seu caso é grave. Porque os milagres que iriam acontecer nesse nosso tempo seria muito maior do que o Messias fez. Muito maiores milagres. Coisas muito mais espantosas. Muito mais espantosas. Aleluia. Então o seu caso deve ser muito grave. Muito grave. Mas segundo as minhas escrituras, que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 e 10, ele diz, porque eles amaram os prazeres da injustiça. Uau! Isso significa, povo abençoado, que a carne te bloqueou. Somente por você ficar fazendo as vontades da carne, ou seja, viver na prática do pecado, vai te bloquear, mesmo você crendo em Deus. Porque quem crê de fato, de verdade em Deus, a Bíblia diz que aqueles que creem em mim, aqueles que creem em mim, eles sabem de uma única coisa. Número 1, o quê? Deus julga o pecado. Ele julga o pecado. Número 2, aqueles que conhecem a Deus não vivem na prática do pecado. Isso demonstra, isso pode te fazer refletir se você de fato conhece a Deus. Porque se você de fato cresce de verdadeiramente Deus, tu cria nessas palavras que eu estou te falando. Aleluia. Em vez de ele se viver na prática do pecado, ao contrário, ele vive na prática do arrependimento. Porque são dois tipos de pecadores que tem na terra. O pecador voluntário e o involuntário. O pecador que vive na prática do arrependimento e o pecador que vive na prática do pecado. Isso significa, povo abençoado, que o que vive na prática do arrependimento, ele peca involuntariamente. Ele não é mais escravo do pecado. Ele se tornou escravo de Deus, de Cristo Jesus. Aleluia. Então vamos começar a identificar em João 10. Diz assim, em verdade, eu vos asseguro, aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe o muro e à procura de outra passagem, esse é ladrão e salteador. Foi isso que o diabo veio fazer para essa geração de crente. O que é que ele veio fazer, pastor? Ele veio te mostrar atalhos para chegar no céu, através da sua nova religião.
O que você não sabe é que primeiro você ficou feliz, você se alegrou bastante em ouvir esse evangelho que pode te conduzir ao céu com mais facilidade. Você se alegrou, porque tua carne se alegra quem não gosta do sofrimento. E você viu que o evangelho facinho, docinho que o diabo trouxe, que nem evangelho é. O evangelho maldito que Paulo amaldiçoou em Gálatas capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Ele disse, mesmo nós, eu, ou um anjo do céu descer e pregar um evangelho diferente do que eu vos preguei, seja considerado maldito. Ele se colocou na maldição, se ele mudar a palavra dele. Então esse é o evangelho que está sendo pregado para essa geração nesse tempo presente. O evangelho com facilidade. O evangelho, meu Deus, meu mundo, você pode fazer o que você bem entender. Esse evangelho fácil que está trazendo vários desvios, vários cortes, para poder você chegar lá no céu, pulando o muro, desviando o caminho, caçando facilidade. Não querendo entrar no caminho estreito, apertado, dificultoso, mas que conduz à vida eterna. Não querendo ouvir a doutrina que santifica, a doutrina que te conduz à santidade, que é o padrão para entrar no céu. Você começa a entender que a doutrina de o diabo vem e diz para te ensinar que a doutrina de Deus, ela que é uma prisão. E você não entende que o pecado, quem vive na prática do pecado, está aprisionado e condenado por toda a eternidade. Foi para isso que Deus veio, para desfazer as obras do diabo. Mas você diz assim, porque esse evangelho maligno caído te ensinou assim, diz que não, Cristo Jesus já fez tudo, então eu estou dentro. Basta eu crer. Basta eu confessar a Ele. Acabou. Então Jesus vem, morre pelos teus pecados e diz assim, continue pecando. Foi assim que Ele falou? Ou pelo contrário, Ele disse, se vós não se arrepender, de igual modo vós acontecerá a mesma coisa. Ou seja, vão lá receber ripa na muleira e cair lá dentro daquele buraco sem fim. Povo abençoado, o Senhor está de volta a casa. O Senhor está de volta a casa. E Ele veio buscar o seu povo. E Ele veio trazer juízo. E uma das coisas que você tem que identificar que Deus está andando na terra é porque Deus não brinca contigo. Ele não brinca porque Ele sabe, número um, que é a sua eternidade que está em jogo. Nós não estamos aqui com brincadeira. Deus não brinca com tua salvação. Por que tu acha que Ele vai te julgar? E por que tu acha que Ele vai te condenar? Porque o único gaiato aqui é você. É o único que gosta de brincar com sua própria vida. Porque não acredita no fogo do inferno que está escrito na Bíblia. O diabo veio e te ensinou que lá não tem fogo. Daqui a um dia o diabo vai dizer que lá tem uma praia, água de coco. Todo mundo vai acreditar. E todo mundo vai dizer, eu quero ir para o inferno. Tá entendendo? Então vamos ler, continuar lendo. Aquele que não entra pelo aprisco pela porta, mas sobe pelo muro, procura de outras passagens, esse é ladrão e assaltante. Essas outras passagens é o evangelho do diabo. Quer dizer, o diabo abriu outros caminhos. E ele que está levando o povo. E o povo está indo porque, mas esse caminho é bonzinho, é melhor do que o de Jesus. O de Jesus é meio pesado. Na verdade, ele está lá como um falso Jesus. E com um novo espírito e um novo evangelho. Só que é muito sutil e você não consegue ver, porque você diz assim, não, agora que eu descobri qual é o evangelho da verdade. Então todos os crentes de doutrina a vida inteira que pregavam santidade, pregava justiça, pregava arrependimento, foram para o inferno, só tu vai para o céu agora. Porque agora que tu descobriu o evangelho da verdade, né? Aleluia. Verso 2 diz, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e os guia para fora. Para fora por quê?
Por que Deus está querendo te guiar para fora do aprisco? Isso não te diz alguma coisa? Está escrito em Mateus 25:6, diz assim: saiam ao encontro do noivo. Veja só, o Senhor enviou um mensageiro para gritar no horário da meia-noite e dizer: ei, o anúncio final da vinda do Messias chegou. Cumpriu-se Mateus 25:6, onde ele diz: à meia-noite ouve-se um grito. Ele não falou que houve uma palavra baixinha, não. Foi um grito forte. E por que o grito tem que ser bem forte? Porque o sono é profundo que a igreja entrou. O sono é profundo. E sono reflete a morte, povo abençoado. A igreja morreu. Então o Senhor está gritando em alta voz, como no anjo de Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Saiu um anjo que portava o evangelho e gritava em alta voz. A primeira coisa que ele fala: tema a Deus. Tema a Deus. É porque essa é uma geração gaiata. Essa é uma geração que não teme a Deus, que fala o que quer. Ela pode fazer o que ela quiser, o que ela não pode, o que ela não vai fazer é entrar no céu. E ela vai ter consequências por todas as falas que ela falou, as falas triviais. Tudo que você fala, tudo que você pensa está sendo anotado num livro. A menos que você se arrependa genuinamente, isso não vai sair de lá. Uma vez que Deus registrou, acabou. Inclusive, essa conversa que nós estamos tendo agora, está tudo sendo registrado, para você identificar quem é o Senhor. Então o anjo do Apocalipse 11 diz: temei a Deus e dai-lhe honra, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai somente aquele que fez os céus e a terra e o mar e a fonte das águas. Por acaso o anjo do Apocalipse falou: ele fica feliz com aquele que dá com alegria? Você pode comprar seu pastor, você pode comprar sua igreja, compra a igreja do vizinho, compra todo mundo, mas a Deus você não compra não. Ele diz que fica feliz com aquele que dá com alegria, ou ele mandou tu temer a Deus? Porque ele falou que a hora da tua eternidade chegou. A hora de tu entrar no ralo chegou, se tu não se arrepender em alto nível. Quer dizer, se o teu nível de temor de Deus não fizer você se arrepender verdadeiramente em um arrependimento bastante profundo. Porque somos pecadores, somos nada vezes 1 milhão de vezes, então o Senhor quer com que nós seja alguma coisa. Como? Nos introduzindo nele. Através da confissão de arrependimento e a declaração pública de que você quer estar e viver e permanecer em Cristo e sofrer por Ele. Porque todo o caminho, a trajetória tem essa. Se não há sofrimento no teu evangelho, ele é do diabo. Porque o evangelho do diabo é bonzinho. Ele agrada a carne. Aleluia. Então Mateus 25:6 ele disse: ouviu-se um grito. No horário, à meia-noite ouve-se um grito: saiam ao encontro do noivo. Se ele disse saiam, significa que aonde você está não é para você ficar. E ele disse saiam para todo mundo da terra. Significa que a terra todinha está num lugar onde não deveria estar. E ele se referiu às 10 virgens que dormiram. Significa uma igreja que um dia foi viva e que um dia andou com ele. É por isso que a igreja no verso 7 desperta. Por quê? Porque a igreja conhece a voz do Senhor. Ela vai ficar chocada, espantada. Esse é o Senhor. Ela vai falar. Esse é o Senhor. Não tem erro, não tem falha, não tem dúvida. Eu achei o Senhor. E ela vai se alegrar. Aleluia. Porque ela conhece a voz. Então, todas as 10 virgens despertam. Todas despertam. Não despertou 11 e nem 9. Despertou 10. Porque foram 10 que ouviram a voz do Senhor. Foram 10 que andaram com o Senhor. Foram 10 que tinham o Senhor dentro dela. Elas tinham o azeite, o Espírito Santo. Então, elas conhecem a voz do Espírito Santo. Ou você acha que o mensageiro faz o que ele quer? Se ele for um mensageiro do céu, ele não faz nada que ele quer. Não há um ser celestial que dá uma mexida na mão para o livre e espontânea vontade. É o Espírito Santo que conduz ele.
Só aquele que é ser celestial, ele é conduzido totalmente por Deus, porque nós, pecador, não é totalmente. A natureza maligna, pecaminosa da carne. Nós temos que se despedir dessa velha natureza. Mas nós fazemos isso prontamente pela vontade do Senhor, antes mesmo de nós cair no chão. Porque se uma vez você cai no chão sem fazer a vontade do Senhor, você vai esbarrar no inferno. Mas quando você faz a vontade de Deus aqui na terra, no meio desse corpo, significa que você não faz mais as suas. Você tem que compreender isso, que não existe duas vontades, não existe, quer dizer, três vontades, não existe a de Deus, a do diabo e a tua. Nós fomos criados para adorar, nós somos seres vazios e sem sentido, e na ausência de Deus você adora o mundo. É nesse caso que justamente está acontecendo com a terra agora. Mas o Senhor está de volta. E Ele veio buscar os seus. Ele veio te mostrar quem verdadeiramente você precisa adorar. Aleluia. E Ele diz, veja só, e depois de conduzir-os para fora, todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhece a voz do seu Senhor. Verso 4 de capítulo 10 de João. Isso é impactante, povo abençoado. Você conhece a voz do Senhor? As ovelhas do Senhor conhecem a voz dele, sabe quem ele é. Isso é impactante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar. Vamos ver o verso 14. Verso 14 diz assim, de João 10. João 10 é impactante. Você vai chocar quando você ler. Verso 14 diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. João, 1 João, ele diz, aqueles que conhece o Senhor guarda os seus mandamentos. Quem conhece a Deus sabe uma coisa muito especial. Deus não tem sentimento humano. Deus não tem sentimento humano. O comando de amor a Deus e amor ao próximo é um mandamento, não é um sentimento. Você fica achando que Deus é muito sentimental, Ele ama tanta gente que Ele manda os crentes vir atrás da gente. Deus é muito sentimental. Ele ama tanto. E por que Ele joga tanta gente no inferno? Porque você não corresponde ao amor dele. O amor de Deus não é um sentimento, é um mandamento. É um mandamento. A carne não gosta. A carne não gosta de mandamento de Deus. Ela não gosta. A carne e as palavras espirituais de Deus são opostas. Você sabe por que o diabo está na igreja hoje? Porque só está a carne e a Bíblia. E a Bíblia é a Bíblia espiritual. E a carne, junto com a Bíblia, forma demônio. É por isso que temos que ser espirituais. Sem o Espírito Santo, nós nunca vamos ser modificados através da palavra. Pelo contrário, ver o que a palavra está fazendo na igreja hoje é confusão. Não que por si só a palavra esteja fazendo, é porque os crentes são vazios e o diabo tomou conta e deturpou. E agora estão agradando o diabo, que é a carne. O evangelho de adoração à carne. A carne se tornou o centro da adoração. A cruz não é mais o foco. A vontade do Senhor joga de lado. É muito difícil, ninguém alcança. O diabo já ensinou isso. Santo só é Deus. Foi isso que o diabo falou para Eva lá no jardim. Certamente não morrerás. Se você não tiver em santidade, você nunca vai ver a Deus. Significa que você não vai entrar no céu. Santidade é o padrão para entrar no céu. Aleluia. Então você vê que ele é conhecido pelas suas ovelhas. Então isso significa que quando você ouve a voz do Senhor, você sabe quem ele é. Você sabe quem ele é. Você sabe se é ele que está falando.
Você conhece o Senhor, porque, número um, você conhece as características de Deus, de quem é? Número um, Deus é muito sério, Deus é muito temido. Ele não é uma brincadeira. Ele é um justo juiz, ele é reto, ele é perfeito, ele é santo 3 vezes. E ele não tolera, ele não habita no meio do pecado. Ele não tolera o pecado. A santidade de Deus é muito grande. Você não pode se aproximar e andar com o Senhor da forma com que você se encontra. Se você não se arrepender genuinamente, se apartar do pecado, nunca você vai poder se aproximar de Deus. Aleluia. Vamos continuar, povo abençoado. Vamos continuar. Vamos pular para o 37. Diz assim. Aqui é que entra uma das características mais importantes. Vamos começar nas características mais importantes para você reconhecer quem é Deus. Você descobrir qual é uma das características, você vai dizer assim, ó, não, mas o outro lado também faz. Espera aí. João 10:37 diz assim, se não faço as obras do meu Pai, não acreditareis em mim. Quer dizer que uma das formas de você acreditar em Deus, então, é você vendo Ele fazer as obras do Pai. Uma das formas de você acreditar no Senhor Jesus é você vendo Ele fazer as obras do Senhor, a obra do Pai, do Pai. Jesus disse, eu não faço nada de mim, eu faço do Pai. Do mesmo jeito tem que ser você. Porque a tua vontade não tem valor nenhum. Nenhum. É a vontade do Pai. Por isso que ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Essa é uma geração que agora diz que verdadeiramente eu descobri o Evangelho. Verdadeiramente eu achei Deus. Jogar a Bíblia de lado se tornou um jornal velho. A Bíblia para eles diz que é como uma revista que não tem valor nenhum. Porque diz que agora o hebraico novo, o arcaico, agora que trouxe a verdadeira Bíblia. Oh, caíram, estão se alimentando do fruto do conhecimento do bem e do mal. O fruto de Satanás. Chega a se lambuza. E estão semeando contenda na mente e no coração de todo mundo. A luta do Senhor, o combate do Senhor sempre foi contra o pecado. Mas o diabo, ele só falta falar isso aí. Não, pode ficar praticando. Pode ficar praticando o pecado que você vai entrar, você vai ser salvo. Não importa o que você faça, Deus quer a tua felicidade. Se você é feliz, tudo bem. Esse é o evangelho do diabo. Nessa vida, povo abençoado, a única nossa felicidade que nós temos é a paz com Deus. E de uma vez, quando você encontra a paz com Deus, você se torna inimigo do mundo. O mundo não gosta de você. Você se tornou oposição ao mundo. Porque você se tornou o evangelho. Você tem que se tornar o evangelho. O evangelho tem que fazer parte dos seus pensamentos, do seu membro, das suas atitudes, das suas manifestações, de todo o teu passo de vida. Todos os momentos em que você vive nesse lugar. Aleluia. Então veja só. Verso 37 ele diz: eu não faço. O verso 38 diz: mas se faço as obras do meu Pai, vós não acrediteis. E quais são as obras do Pai? Eu vou citar só uma aqui da Bíblia. Uma. O 21 e 22 diz aqui. Eu vou citar uma, mas depois eu vou mostrar muito mais, só em um versículo também. Diz assim: outros ponderavam, essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Significa, povo abençoado, que ele se reconhecia as palavras sadias do Senhor Jesus Cristo.
reconhecia o verdadeiro poder curativo que as palavras tinham. Porque, na verdade, povo abençoado, o poder curativo em ouvir as palavras do Senhor, ele é concluído através do teu arrependimento. Jesus disse: eu vim para os doentes, significando os pecadores. Agora, aquele que se acha justo, não foi para ele que ele veio. Então, veja só, ele disse: essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Porque assim como tinha blasfêmias, assim como tem blasfêmias agora, tinha muito naquele tempo também. Um dia, e não está muito longe, está muito em cima, você vai descobrir que blasfemou de Deus quando você falou uma barbaridade contra o seu mensageiro. Nesse dia, a sua alma vai se abater numa tristeza muito profunda. Muito profunda. Então você vai descobrir e o Senhor vai falar no teu coração. Você falou na ignorância. Eu acho que você tem que se arrepender em alto nível. Você ainda está aqui diante de mim. Ele fala: arrependa-se profundamente. Lembra do que Pedro falou para eles? Ele falou: vocês mataram o autor e consumador da nossa fé. Vocês mataram o próprio Deus. E abateu um desespero no coração deles. Ele falou: você estava na ignorância. Ele disse: arrependa, seja batizado, receba o Espírito Santo. O arrependimento, povo abençoado, o arrependimento é a arma mais poderosa que um crente tem em cima da terra. A humilhação diante de Deus. Porque nós somos pecadores. Nós dependemos do arrependimento. Só o arrependimento traz o sangue que nos lava, que nos purifica, que nos deixa limpo por dentro. Só o arrependimento limpa a nossa ficha suja que está lá no céu. O livro das obras malignas que você já praticou. Tudo está escrito. Eu me refiro àqueles que um dia disse que é crente. Porque aqueles que não querem nem saber de Deus, nem livro eles têm. Segundo o que está escrito em João, capítulo 3, verso 17, eles já estão condenados. Ou melhor, até nós mesmos que somos crentes estamos condenados. O que nós estamos lutando é para sair dessa condenação. Aleluia. Lembra de onde foi que Satanás caiu? Se ele caiu de um lugar daquele, quanto mais nós de onde nós estamos. Quanto mais nós. Eu não tenho ninguém garantido aqui. É uma esperança, povo abençoado. É uma esperança. E essa esperança se fortalece de acordo com a tua obediência. De acordo com a tua sujeição ao Senhor. De acordo com ouvir os comandos do Senhor e colocar em prática. De acordo com a tua santidade quando se aparta do pecado. Então sua esperança cresce. Então seu coração se alegra. E você fica com aquela certeza interior guardada ali dentro de você. Porque você sabe para onde você está indo. Você tem consciência disso. Você sabe que está trilhando as pisadas do Mestre. Aleluia. Veja só. Ele diz: porventura, um demônio pode abrir os olhos de um cego? Um demônio pode abrir os olhos de um cego? Porventura, um demônio pode abrir os olhos de um cego? Como que pode, povo abençoado? Ele abriu os olhos de um cego de nascença. E a Bíblia diz: só Deus. É um atributo somente de Deus fazer isso. Jeremias 14, verso 22 diz que só o Senhor tem o poder de abrir o céu e fechar, ou seja, fazer chover. Nenhum dos outros deuses que existem em cima da terra tem poder para isso. O mensageiro do Senhor, não sei quantas vezes já perdi as contas de que ele abriu o céu e fez chover. Você vai conhecer quem é o Senhor. Você conhece Ele pelas suas palavras. Você conhece Ele pelas suas obras. Aleluia. Vamos continuar. Vamos para o verso 24 e 25. Diz assim. Então, olha só. Diz assim.
Então os judeus rodearam Jesus para indagar-lhe: até quando deixarás-nos em dúvida? Se és o Messias, dize-nos claramente. Se tu é o Cristo, se tu é o Messias, se tu é aquele que nós estamos tanto aguardando, diz claramente. Se tu é o filho de Davi, diz claramente. Olha como Jesus respondeu. Essa resposta é para tu. Presta bem atenção. É para ti. Para ti. Olha como Jesus respondeu. Respondeu Jesus: eu já vos disse. O quê? Eu já vos disse. Da mesma forma eu estou falando para cada um dos que estão aqui. Eu já falei para você que o Senhor está andando na terra. Eu estou falando para você agora. O Senhor está andando na terra. Mas eu estou falando com minha boca. Eu já direcionei todos os povos, todos os amigos aqui do TikTok, do Facebook, do YouTube, que estão me ouvindo, me vendo, para os nossos canais do nosso ministério, para eles ir lá e ver as obras do Senhor. Só esses dias atrás foi 62 cegos, dentre eles alguns de nascença. Nunca tinha visto na vida. Certa vez eu vi uma moça gritando, alegre, chorando, deitar no chão e rolava de alegria. Ela: eu tô vendo o sol, eu tô vendo o sol, eu tô vendo o sol. Aleluia! Impactante, povo abençoado. Ela cortou meu coração naquele dia. Outra vez uma falou: eu agora não vou ser mais conduzida pela mão dos outros. O Senhor abriu meus olhos. Agradeço muito a Deus. Outra vez o outro falou: Ele é um Deus bom, 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 porque Ele abriu os olhos dele. Ele é um Deus bom! Hey! Aleluia! Povo abençoado, as obras do Senhor estão aqui diante dos vossos olhos. Já falei, vou repetir novamente. Repente Brasil, Apocalipse, o arrebatamento, Alerta Brasil, Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. São os nossos canais. Rádio Reino Senhor. São os nossos canais em que você vai ver todos esses milagres e muito mais. Muito, muito, muito. Nós perdemos as contas. Aleluia. Vamos ver qual que eu estava lendo aqui. Ele disse: diz-nos claramente se você é o Messias. Jesus disse: eu já vos disse. Aí agora você vai me dizer assim, só para você ver o tanto que Deus ele não fala do jeito que você pensa, como que você quer que ele fale. Olha só como é que ele vai falar. Como que ele disse para eles? Olha só, veja só. Então rodearam os judeus para indagar: até quando vai deixar-nos em dúvida? Se és o Messias, diz-nos claramente. Jesus respondeu: eu já vos disse, e vós não acrediteis. As obras que realizo em nome do meu Pai testemunham ao meu favor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus enviou um alto escalão do céu na terra. Povo abençoado, não é as obras que Cristo fez, não, são muito maiores. Você vai falar assim: não, esse pastor está blasfemando. Vem ver, vem e vê, corre. Lembra daquela mulher quando correu? Será que esse homem é o Messias? Será que ele é um profeta? Correu lá e ela salvou e ganhou aquela cidade todinha para Jesus. E eu estou te chamando, vem e vê, vem e vê. O Senhor está andando na terra através do seu mensageiro. Vem e vê, vem e vê. Porque se eu falar, você não vai acreditar. Veja, veja, corre e veja. E a única forma de Deus falar para ti quem Ele é através dos milagres. Porque você não crê quando Ele disse: a profecia de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 se cumpriu diante dos vossos olhos. O mais temível profeta da Bíblia, o profeta Elias, o profeta do juízo, está andando na terra. Mas você: não acredito não. Era João Batista que era Elias, não é? João Batista ia vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Aquele povo ouviu a reconciliação de João Batista,
Deus feriu aquele povo com maldição. Aquilo lá era um protótipo para o que está acontecendo agora. Aqui é o preparador do caminho pessoal. Aquele estava no espírito de Elias. Aqui está o preparador, o próprio profeta. O próprio mensageiro de Deus. E ele bateu no peito. Deus bateu no peito e disse: Eu vou repetir 200 mil vezes aqui, eu. Ele falou: eu mesmo, pessoalmente, vou buscar minhas ovelhas. Se você for ler lá todinho o capítulo, você vai ver porque os meus pastores só querem saber da lã, da gordura, maltratar, esbagaçar, quebrar os ossos, torar a canela, ferir, mas não sara, não bota o bálsamo, não cuida, não enfaixa. Eu vou buscar elas. Ele chegou com a mensagem do arrependimento. Só o arrependimento cura tuas feridas. Sem arrependimento, nem tente. É impossível. Então o Senhor estava falando para ele: uai, você não está vendo que as obras testificam de mim? Mas ele: eu quero que tu fala, tu mesmo com tua própria boca. Não, peraí, não é assim não. E ele diz: vós não credes porque vós não sois minhas ovelhas. Ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz. É impressionante que ele disse: minhas ovelhas não vão acreditar em mim só por causa do milagre, não. Quando eu vim para esse ministério, a primeira coisa que me chamou a atenção foi um dia que ele abriu o céu, um dia de chuva, ou um dia de sol, como se fosse assim mais ou menos um horário de umas 10 para 11, 12 horas da manhã. E ele falou: hoje aqui vai chover. E ele levantou a mão para o céu e orou e a água caiu. Aí me impactou, mas isso não me chamou tanta atenção. Você acredita que isso não me chamou tanta atenção? Mas quando eu vi que havia mais de 4 milhões de pessoas no culto, no antepenúltimo do nosso culto teve mais de 10 milhões de pessoas, aí eu parei. Aí eu falei: não é possível. Não é possível que todo mundo vai se deixar se enganar assim com facilidade. Não acredito. Tem alguma coisa errada aí. E tinha mesmo. Porque as coisas certas para nós é errado. E eu falei: glória a Deus. Fiquei muito feliz, muito impactado. E aí eu fui atrás para saber. Meus amados irmãos, eu fiquei chocado. Quando eu ouvi o profeta pregar a primeira vez, eu falei: o mundo acabou. Quando o arcebispo pregou, eu falei: eu quase morri, meu coração quase parou. Minha pressão subiu, fui quase parar no hospital. Falei: o Senhor está na terra, se eu morrer hoje, eu estou no inferno. Eu sabia que estava no inferno. Eu sabia com toda certeza. Eu não dormi. Toda vez que o arcebispo ia pregar uma mensagem, ou o profeta, eu não dormia. Eu saía correndo no outro dia, era cedo, para ir na rua e organizar minha vida, colocar em dias os problemas, porque ele falava tudo que eu estava todo desmantelado e eu ia consertando de um por um. E falando: Senhor, tem paciência comigo, eu estou arrumando, estou organizando. Povo abençoado, se você não temer a Deus, já era. O Evangelho eterno, ele prega o temor de Deus. Se não tiver temor de Deus na igreja, a igreja está hoje a maioria das pessoas vai para a igreja por interesse. Quer ouvir as profeciazinhas, revelações. Quer que o diabo vai lá e amacie o ego dela. Não, Deus vai te dar um marido. Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Você acha que isso é Deus? Você acha que Deus é garçom para estar dando as coisas para os outros? Quer dizer, Deus agora não é mais o centro, é o homem. Quando o Senhor disse que nós temos que morrer para nós mesmos para viver Ele, é o contrário. Deus tem que morrer para Ele para viver em nós. Esse evangelho está sendo pregado hoje. Se Ele quiser, é assim, do meu jeito. Se não, eu não quero saber. É assim que você fala.
Você não tem noção com o que você está entrando, com o que você está brincando, com o que você se diverte, com o que você pega a Bíblia, lê de qualquer jeito. Os teus próprios professores não têm temor de Deus. Seus professores da Bíblia não têm temor de Deus. Leva a palavra do Senhor com piada, com brincadeira. Então veja só. Ele diz: as obras que realizo testificam a meu respeito. Vamos ler mais um aqui, Lucas 7. Veja só o Senhor se identificando. Lucas 7. O Senhor se identificando. Aleluia. O Senhor, povo abençoado, o Senhor está andando na terra. A nuvem de Deus já nos visitou. A nuvem que carregava o povo de Israel nos visitou. O próprio Deus. A nuvem é o próprio Deus. O próprio Deus estava lá. A glória de Deus é a nuvem. Se você ler Levítico 16, verso 1 e 2, você vai ver. O próprio Senhor. Aleluia. Lucas 7, verso 18 diz assim. Olha só, olha para cá. Então os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos. E João, chamando dois, só chamou dois, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: És tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? És tu aqueles que estava para vir, ou havemos de esperar outro? O próprio João perguntando. E então veja só a resposta do Senhor. A mesma resposta que ele deu para os fariseus. Vamos lá. E assim que os discípulos de João lhe aproximaram de Jesus e explicaram: João Batista mandou-nos para te indagar: és tu que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora, Jesus curou muitos doentes de todo tipo de sofrimento, bem como espíritos imundos, concedeu visão, e muitos que eram cegos, concedeu a visão a muitos que eram cegos. E depois disso ele declarou aos mensageiros: ide relatai a João tudo o que vocês ouviste e viste. Você conhece a Deus é pelo que tu ouve e pelo que tu vê. Relata para João tudo o que tu ouviu e que tu viu. Diga a ele: os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Povo abençoado, não é um retrato do que está acontecendo agora? Não é um retrato do que está acontecendo agora? Como que pode? Nós perdemos as contas de milhares e milhares de aleijados que levantou e andou nesse ministério. Milhares de aleijados. Isso aqui não é truque de pastor malandro, não. Não é truque, não é malandragem, não é pastor que arruma ator e leva para a igreja e bota para sentar numa cadeira de roda, vai com essa... O juízo para eles é tremendo, ó povo abençoado. Não brinque com o Senhor, não brinque com a casa do Senhor. E o púlpito de hoje, me refiro ao pastor, ele tem que se arrepender em alto nível. Ele tem que preparar a igreja para a vinda do Senhor, porque o Senhor vem para o nosso tempo. O tempo acabou, povo abençoado. Não há mais tempo. O tempo acabou. Deus está te assinando, confirmando embaixo agora, enquanto eu falo contigo,
para você mudar totalmente a sua agenda. Você se focar totalmente na preparação para a vinda do Messias. Agora, enquanto eu falo contigo. Para que amanhã você não diga assim, não, eu não sabia. Deus vai dizer para ti, você sabia. Não tem desculpa. Por que você acha que Deus vai julgar o mundo? Porque Ele vai revelar para todo mundo que Ele está na terra. E como que Ele vai fazer, pastor? Através dos milagres. O sol aplaudiu o Senhor. As estrelas de Neutro se chocaram. Ele chocou 2 estrelas no céu, 2 vezes. E avisou antecipadamente que ia fazer isso. Ele trouxe o coronavírus. Trouxe a guerra na Ucrânia e já avisou, haverá guerra nuclear na Terra. De uma proporção estrondosa. Muitos países vão desaparecer do mapa. Deus vai destruir a prosperidade desse lugar. Porque é por causa dela que você esqueceu dele. Hoje você ama a prosperidade do mundo. E esses países ricos vão ser os primeiros a desaparecer do mapa, esses grandão. É por isso que é bom ser o humilde e o simples e o que não se envolve com a conversa dos grandão, porque na hora da briga é eles que se matam pra lá, se rebentam. Né? É bom você ser um zero à esquerda, um neutro na conversa. Deixa que os soberbos se rebentem pra lá, os altão, o grandão. Mas veja só, o Senhor vai matar muita gente para poder salvar a tua vida. Como assim, pastor? Para que tu tema a Deus. Quantas vezes ele não matou pelo coronavírus e tu ainda não se arrependeu? Quantos? Não, acho que foi uma coisa da natureza. Vai nessa, continua na loucura. 5 anos depois que foi profetizado que o coronavírus ele veio. O profeta profetizou essa devastação no mundo inteiro. 5 anos depois se realizou. E você sabe quando que começou? Depois de 10 dias que a nuvem de Deus havia descido na terra. Essa geração deu as costas para o Senhor. Ninguém dá as costas para Deus e não tem consequência. Tem consequência. Nós não estamos falando de um presidente, nós não estamos falando de um rei, de um governador, nós não estamos falando de... Seja lá quem for, nós estamos falando de Deus. Deus, você tem que respeitar. Queira ou não queira, você tem que respeitar. Tem consequência. Ele não é um Deus bonzinho. Não imagine isso. Não é o Deus bonzinho que está sendo pregado nas igrejas, não. Não se preocupe. Deus está vendo que tu está lutando para sair desse pecado e não sai. Deus está vendo. Deus não vai te levar nesse pecado. Ele tem 0 tolerância ao pecado. Sai fora. Ele sabe que você dá conta de sair. Não dou conta, pastor. O pastor vai lá e te apazigua. Não se preocupe. Não dá? Não dou não. Então tu está dizendo que Deus é fraco. O sangue de Jesus não é poderoso. Ou você não crê. Você é um incrédulo. Não crê no Senhor. Então o Senhor Jesus está se identificando. O Senhor, o Deus, eu estou falando do Deus Pai. O Pai. Porque Jesus identificou o Pai, assim como o mensageiro está identificando também. Ao contrário, ali era o Filho de Deus, o Deus vivo. Aqui, os profetas representam o próprio Pai na terra. Os profetas representam o próprio Pai. Aqui está um alto escalão do céu. Um gabarito muito alto do céu. Muito alto, que vive na presença de Deus. Quem lê a Bíblia já sabe. Quem é que habita? Quem é que habita na presença de Deus constantemente? Quem são? Quem é que está em cima da arca da aliança? 2 querubins. Os 2 que entraram em Sodoma e Gomorra e tiraram o justo Ló estão aqui.
É um alto escalão ou não é? Os dois que sapecaram Adão para fora do Éden. É um alto escalão ou não é? Os dois que fecharam o caminho. É um alto escalão ou não é? Os dois que abriram o caminho de volta para nós, porque nós que fechamos a porta. A porta estava fechada para a igreja, no horário da meia-noite. Porque a igreja foi lá e fechou. Nós não queremos entrar nessa porta, não. Então o Senhor veio e abriu de novo. Os dois mensageiros que conhecem o caminho estão aqui na terra. Ele só por aqui, não. Aí tem gente que diz assim, não, se tu me provar na Bíblia que tiver outro caminho que não é Jesus, eu vou. Quando Mateus 25:6 a trombeta soou, lá não falou assim, à meia-noite houve-se um grito. Lá não falou assim, à meia-noite Jesus gritou, não. Falou, à meia-noite houve-se um grito. É aquele grito que vai te tirar do terror, que vai te tirar da loucura. Mas veja o que está escrito veja só o que está escrito. Isso está se cumprindo agora. Isso que eu estou falando aqui, eu vou acabar de falar aqui, que para muitos aqui vai ser uma loucura, está se cumprindo agora. Olha só. Ele falou da seguinte maneira: Pai Abraão, envia Lázaro, ressuscita Lázaro para ir lá pregar, porque eu tenho 5 irmãos lá na terra, para eles não virem para esse lugar de tormento. E agora quem está pregando para vocês é um condenado no inferno. Está lá dentro agora. Ele está dizendo, envia, se ele ressuscitar, eles vão se arrepender. E ele está falando, número 1, ele não se arrependeu. Número 2, só o arrependimento não te faz tu ir para aquele lugar. Aleluia. E uma coisa muito importante, povo abençoado, que eu quero que vocês entendam, é que me fugiu aqui da mente. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam. Deixa eu ver aqui. Verso 17, 18. Pronto. Glória a Deus. Aleluia. Até que enfim eu cheguei onde eu queria chegar. Oh meu Deus. A gente às vezes começa a falar e foge. Porque você acaba mudando de uma mensagem para outra dentro da própria mensagem. Porque você fica tão triste. Uma das coisas que eu gosto mais de falar é do arrependimento. Por quê? Porque é o único que te salva. Veja só, eu desviei totalmente para falar do arrependimento. Mostrar para todos nós que se você se arrepender, você não vai para o inferno. Mas o foco da mensagem que eu ia falar ali é essa. Que eu estava querendo, que muitos dizem para mim que só é por meio de Jesus que entra no céu. E eu não discordo. Eu nunca discordei disso. Mas veja só o que eu vou falar. Abraão, quando estava lá em cima e o rico lá embaixo no inferno falando com ele, ele não era Abraão, um Abraão. É Deus que estava ali. É Deus que estava ali. Povo abençoado, como eu já falei, vou voltar a repetir. Um ser celestial, um homem do céu, ele não fala por ele mesmo. Não fala por ele mesmo. Deus fala por ele. Entenda isso. Tá bom? Quando você entender, você vai ficar impactado. Então Deus falou para ele. Sabe o que foi que o Senhor falou através de Abraão para ele? Falou isso da seguinte maneira. Por que você acha que Abraão ia ser tão trivial de falar alguma coisa fora do Senhor? E Deus ainda ia escrever na Bíblia? Claro que não. O povo do céu não é rebelde como nós não. Trivial, sem consciência do temor de Deus, sem consciência da destruição que vem aí. Ele falou da seguinte maneira. Eles têm Moisés e os profetas lá embaixo. Que o ouçam. Que o quê? Que o ouçam. Que o quê? Que o ouçam. Ouça quem? Moisés e os profetas. Como assim? Mas não é só por Jesus o caminho que entra lá no céu? Não é só por Jesus? Agora,
Não, Senhor. Agora o Senhor está querendo botar profeta? Eu não vou ouvir profeta, eu só vou ouvir o Senhor através da Bíblia. Foi isso que o rico fez. O rico era crente. O rico era crente. Eles ouviram, sabe quem? Os pregadores da teologia da prosperidade que tu gosta de ouvir, batendo no ombro dele, dizendo assim, esse homem é um homem abençoado, porque é rico, Deus deu muita coisa para ele, muita fartura. Se tem um laço que derrubou Israel e está derrubando a nossa geração, chama-se a mesa. O teu prato, tua mesona está farta. Calculado o teu pratão de comida. O que te derrubou hoje foi isso. A prosperidade, a vida boa, o conforto. Ele disse, eles têm os profetas. Aí você fala assim, não, mas nós estamos vivendo na era cristã. Nós não estamos vivendo na era dos profetas. A Bíblia diz que finalizou os profetas em João. É verdade. Mas o que você não sabe é que a igreja finalizou em Mateus 25:5. Acabou a igreja, não existe igreja, morreu a igreja. Então quando a igreja morre, já não tem mais crente que pode pregar o evangelho. Então Deus enviou o resgate do céu. Então agora a era dos profetas iniciou novamente. Os dois mais perigosos profetas de Deus estão na terra. Os profetas que trazem o juízo são os portadores do juízo. Quem tacou praga no Egito? Quem? Ele está aqui. Ele está aqui. Quem matou os pelotões de 50? Quem? Ele está aqui. São os profetas do juízo, os portadores da ira de Deus. Será que dá para identificar o Senhor aí? Todas as vezes que um mensageiro de Deus entra no hall, no cenário terreno, isso significa que a terra tinha caído. Ou significa que o povo de Deus caiu totalmente. E eles entram para... Levanta, sai daí dessa situação. Te tirada da loucura que tu entrou. Todas as vezes que ele entra na terra é por isso. É Deus vindo o resgate do seu povo. É Deus tendo misericórdia de nós. Ele entrou para poder nos ajudar, porque nós estávamos mortos, nós estávamos todos na condenação. Deus olhou para a terra e não viu um justo. Até Sodoma e Gomorra ele viu o justo Ló e tirou, mas aqui ele não viu nenhum. Veja, eles dois entraram em Sodoma e Gomorra e tiraram o justo Ló e tacaram fogo e destruíram o resto. São ou não são os mensageiros do juízo? São ou não são os mensageiros do resgate? A diferença entre Sodoma e Gomorra e aqui é porque aqui eles estão pregando o evangelho. Porque não há evangelho. Não há evangelho. Há um falso evangelho. E aí por que eles estão pregando o evangelho? Por que ele não pregou em Sodoma e Gomorra? Porque já tinha o justo Ló pregando lá. Não tinha conversar. Não, você pregou bem, meu filho. Sai, eu vou tacar o pé e derrubar todo mundo. Vou tacar fogo. Ele só perguntou, ainda tem mais alguém aqui que tu quer tirar? Correu lá no genro dele. Sai ligeiro, que o Senhor vai destruir essa cidade todinha. Ele disse, nem de brincadeira, moço. Esse homem é muito gaiato. Como que a pessoa pode dizer que o justo Ló, um homem igual ao Ló, é gaiato? Como que você pode imaginar o justo Ló sendo gaiato e brincalhão? Como que você pode imaginar? E ainda mais com um nível de gravidade dessa? Rapaz, que loucura é essa? Isso é essa geração. Aqueles dois que iam se casar, aqueles prometidos para se casar com as filhas do justo Ló, representa essa geração. Você está levando na graça, você está achando que o mensageiro está brincando. Você está levando na brincadeira. Você está achando que o alerta que o Senhor está te dando é brincadeira. Não, é brincadeira, esse povo. Você está cometendo a mesma loucura que eles. Eles estão lá embaixo, no inferno, queimando, desde aquele tempo até hoje. Não cometa a loucura de seguir o caminho deles. Arrependa-se, sai do pecado, receba Jesus, seja santo. Se separa desse mundo.
Aleluia. Então veja só, povo abençoado. O Senhor Jesus falando para João Batista, vai lá e diz para ele o que vocês viram e ouviram. Você conhece o que? A voz dele. Quando ele disser para João, João, aconteceu uma coisa, o Senhor disse para nós te descrever o que nós vimos e o que nós ouvimos. Foi. Então fala. É isso aconteceu na hora que nós perguntou para ele, ele curou um monte de gente na nossa cara. É ele! Ah! Ele sabia que era ele! É ele! Ah! Se cumpriu. A minha parte acabou. Finalizei. Agora o rei chegou. Se cumpriu tudo. Para ele, agora eu posso morrer em paz, posso morrer tranquilo. Mas essa geração está vendo milhares e milhares de aleijado andando e ainda fica... A Bíblia diz que no final do tempo viria os falsos profetas que faziam milagre, que até mesmo poderia enganar os eleitos. É isso que vocês falam. Eu acho impressionante que você se acha um eleito e você não tem consciência de salvação. Você não tem consciência e esperança acima de 50% a ponto de você entrar. E você acha que é um eleito e que o mensageiro verdadeiro é um falso. O nosso nível de loucura, do desvio, do evangelho genuíno é tão grande que quando o verdadeiro chega, nós achamos que nós é que somos certos e ele está errado. E você fala assim, ei, você, se Deus chegasse agora, tu entrava, aí ele fala da boca para fora, é claro, já aceitei Jesus mesmo. Eu tô garantido. O diabo deu um evangelho muito facilitado para ele. E eles creem que está lá dentro. Só de você olhar para o comportamento dele, você sabe que não. Está dirigindo uma geração em peso diretamente para o inferno. Então você consegue identificar o Senhor. Você acha que é o homem? O homem tem capacidade de abrir os olhos de um cego de nascença? O homem tem capacidade para isso? E morto que ressuscitou aqui? Mama Rosa ressuscitou, já estava fedendo. Fedendo! Teu ouvido ainda está tampado. Até que eu grito para ver se arranca essa cera daí de dentro. Para ver se tu consegue compreender. A mulher estava fedendo, cheirando mal. Ela estava morta. O poderoso mensageiro entrou em cena. Impactante! Ah! Sabe como foi? Ela mesma contou. Ela disse que estava fora do corpo e disse que o espírito da morte veio para pegar ela. E o mensageiro entrou em cena. E ela viu, ele entrou e pegou ela e jogou de volta no corpo. E ela respirou. Ela saiu, passou 1 ano e 8 meses falando unicamente essa palavra. Essa que eu vou falar para vocês aqui. E se você for um crente, você tem compreensão. Se você já leu a Bíblia, você vai saber o que significa isso. Ela passou 1 ano e 8 meses pregando essa mensagem, dizendo só isso. Eles têm a chave. 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 Significa, sabe o quê? Eles podem abrir, eles podem fechar. Significa o que mais? O que eles determinam, está determinado. Se ele disser que não vai morrer, volta, ressuscita. Foi essa chave que o Senhor deu para Pedro. Povo abençoado. A missão, a segunda missão, que é essa missão aqui, é muito maior. Você acha mesmo que nós, apesar de não ser digno e nem merecedor de estar num caminho tão lindo como esse, eu olho para o Senhor e eu me envergonho. Eu me envergonho, Senhor, meu Deus, o Senhor me botou aqui, eu fico chocado, eu fico impactado, meus ouvidos estão abertos, eu estou ouvindo a voz do Senhor, eu estou impactado. Eu abri mão de muita coisa, larguei muita coisa para trás, deixei de lado, não quero saber de nada, eu quero ir embora. Eu quero sair desse lugar. Eu sei que Deus é verdadeiro, Ele vai destruir tudo, eu sei disso.
É como 2 mais 2 estão 4. Isso aqui vai se cumprir. Eu acho que é mais fácil 2 mais 2 estar errado e não ser 4 do que a Bíblia. Porque a Bíblia vai se cumprir. E vai se cumprir no nosso tempo, povo abençoado. Porque o mensageiro viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele não vai vir e preparar a igreja e voltar para casa e depois vir de novo na tribulação, não. Ele vai ficar direto daqui para a tribulação. Significa que a tribulação está aqui do nosso lado. Ele prepara a igreja, coloca na porta, bota para entrar para dentro, fecha a porta e volta para trás. Porque você não vai entrar mais naquela porta. Quando tu bater lá, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso. Igual os mensageiros do nome de hoje, do hebraico, o nome de Deus é esse. Agora nós achamos o nome de Deus, estamos salvos. E o rapaz, que coisa boa, hein? Porque diz que só pelo nome do Senhor é salvo, é? Eles nunca leram essa passagem, será? Será que os olhos deles foram tapados pelo diabo, que não leram, que ele disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu? Ali é o nome original de Deus, ali, ó. Tá em letra gigante, tá em letra grande, caixa alta. É o nome do Pai ali. Nem todo que me chama vai entrar, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Será possível que eles nunca viram essa passagem? Porque eles acham que acharam a salvação, mas continuam na prostituição, no pecado, na mentira, no engano. E o que é mais terrível? Sai rebentando todo mundo, falando mal, brigando, xingando. Meu Deus, isso é lá a vida de quem é nascido de novo? Gente, o conhecimento não tem valor. Ele não tem valor. O conhecimento de Deus tem valor. O conhecimento da Bíblia não tem valor para você. Ele só tem valor somado junto com o Espírito Santo. Ponto. Você sabe por que as pessoas distorcem a Bíblia? Porque não tem graça. Eles têm que distorcer para poder chamar a atenção. Os falsos profetas distorcem a Bíblia para chamar a tua atenção, para achar algo novo. Você vê como que eles são tão carnais que ele traz sempre algo novo. Eles querem todo dia trazer uma nova revelação da Bíblia. Para você ver o nível da carnalidade e o nível da ira de Deus que vai arrebentar com eles. Porque é carne, povo abençoado. É carne. A carne, gosta de alegria, gosta de surpresa, gosta de isso e daquilo. Então você vai ver que toda vez quando eles vêm, ele traz olha, tem uma nova revelação de Deus espantosa, estrondosa para vocês hoje. Distorce o versículo todo dia. Esse versículo dizia isso, mas não é isso, é aquilo. No arcaico, no aramaico, no original tá assim. Não existe inferno. Oh, que diabinho bonzinho, hein? Esses caras que pregam que não existe inferno, meu irmão do céu, eu acho que vocês estão lá mais de 2 vezes. E vocês estão mortos, sapecado, torrado, não sei quantas mil vezes. Se vocês não se arrependerem em alto nível, meu irmão, que loucura. Você já imaginou? Olha, presta atenção. Se você já imaginou, você está trabalhando para o diabo em alto nível e não sabe. Não, eu trabalho para Deus. Eu sou defensor do Evangelho. É assim que eles pensam, eles dizem. Deus está te chamando para trabalhar de verdade. Sabe qual é o verdadeiro trabalho de Deus? Qual que é o verdadeiro trabalho? É contra o pecado. Mas vocês distorcem. Não, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Ah, não, Deus não vai me deixar por causa dessa besteirinha, essa coisinha bem. Não. Eu não acredito que Deus vai me deixar. Vai. Tema a Deus. Vai. Ele vai te deixar. Não brinca com o Senhor. Se tem alguém que você não pode brincar jamais, nunca em cima dessa terra, é com Deus. Não brinca com Deus. Não brinca com a tua salvação. Não brinca com a tua salvação.
vai continuar ouvindo o evangelho caído? Porque o evangelho caído te agrada? Amacia o teu ego? Te bate no ombrinho, diz que você é uma pessoa boa, abençoada, igual o Lázaro era batido no ombrinho dele, que estava na teologia da prosperidade, mas no dia que morreu foi para o inferno? Igual a igreja de Laodiceia, que acha que tem de tudo e nada precisa e não sabe que é uma miserável. Essa figura dessa geração aqui de hoje. Aquela igreja é a figura da geração de hoje, da igreja de hoje. Igreja morna, meia Deus e meia mundo. Jesus falou, ele está ansiando, ele está tendo um ânsia de vômito com vontade de te jogar para fora. Isso significa que essa igreja imunda ainda está no corpo, mas a hora do juízo está chegando. Ele vai jogar ela para fora, ele vai expelir ela para fora, ele vai jogar com muita força, se ela não se arrepender. Você sabe por quê? Por quê? Porque se você se arrepender, você vai ser uma pessoa íntegra, justa. O evangelho que veio agora é muito mais poderoso do que o que foi pregado primeiro. O nível de poder é maior. Isso significa, povo abençoado, que tem como você sair, mesmo que você conheceu do Senhor, o evangelho do Senhor, e você retrocedeu. Tem como você sair dessa situação. Tem como, tem arrependimento. Arrependa-se, lembra de onde tu caiu. Deus só manda a pessoa lembrar de onde caiu, porque um dia ela estava de pé e um dia ela caiu de fato. Então lembra disso aí. Lembra de onde tu caiu. Aleluia. Vamos continuar, povo abençoado. Vamos continuar. Vamos mudar aqui agora para João 4:8. João 14:8. O Senhor está identificando os seus mensageiros, mas o Senhor não abre a boca e fala nada. Ele não fala nada. Como é que ele identifica, pastor? O céu aplaude, a chuva cai, as estrelas de neutro chocam, os mortos ressuscitam, lepra é curada. Isso te diz alguma coisa? Ele falou, tu não está vendo isso aí? Testifica ao meu favor. O Senhor está identificando os 2 mensageiros que foram profetizados em Malaquias, os 2 mensageiros que foram profetizados em Apocalipse 11, verso 3, as 2 testemunhas de Deus, os 2 anjos. Ele está dizendo, eu estou aí, estou vendo tudo. Olha só para mim. Olha para mim aqui, ó, foca aqui nos meus olhos. Presta bem atenção. É as 2 testemunhas de Apocalipse 11 que já estão aqui antecipadamente, tirando a igreja da queda para colocar no céu e ir para a missão principal delas, que é na tribulação. Correto? Agora pensa só. Aonde Deus está, as 2 testemunhas estavam. Como que ele vai testificar de todos os acontecimentos que teve no mundo, se ele não estiver lá? Se eles não estiver lá. Eles estão na presença do Senhor todo o tempo. Todo o tempo, 24 horas do dia, 24. Eles são os anjos da presença. Aonde Deus está, Ele está aí. Deus está em toda parte, eles estão em toda parte. Inclusive aí do teu lado agora. Tu ouvindo essa poderosa revelação no teu coração. Dizendo para você, tema a Deus. Tema a Deus. Moço, nós não pode enganar ninguém mais. Não dá para cair a ficha não, que você não pode mais se enganar. Não dá para cair a ficha não. Não dá para cair a tua ficha não, que você não pode mais viver uma vida se enganando. Se enganando, porque nós não enganamos ninguém não, nós enganamos nós mesmos. Não dá para cair tua ficha não, que tu tem que abrir mão do teu próprio euzinho. Não tem futuro nenhum, que o destino é o lago. Sai fora dele e começa a andar nos padrões do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ver, 14:8. Diz assim: solicitou-lhe Filipe, Senhor, mostra-me o Pai, e isso será suficiente para nós. Ele queria ver o Pai. Então Jesus ministrou-lhe:
há tanto tempo que eu estou convosco e tu não tem me conhecido, Filipe? Ei, você já imaginou? Olha bem para mim, um dia você saber que no tempo em que você viveu na terra, Deus estava andando na terra. Se Jesus viesse hoje aqui, vocês davam de bolacha nele. Tapa. Sai daqui com essa tua seita. Todo mundo ia falar assim, sai! Lá vem mais um com a seita de que só ele salva. Foi assim que falaram com ele. Lá o homem da seita do Nazareno, a seita do caminho. Foi assim que falaram, povo abençoado. Então o Senhor está de volta. Ele está de volta. Aleluia. Ele disse, aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-me o Pai? Ele disse, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são minhas próprias. Não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as obras. Vou parar. Não vou ler mais. Parei. O Pai que habita em mim que realiza essas obras. O Pai que habita em mim que realiza essas obras. As palavras que eu falo não são minhas. O Pai está fazendo isso de novo. Através do profeta. Só que o Pai pegou o profeta e vai fazer uma obra muito maior do que Cristo. Não, eu não. Eu sou um doutor de teologia. Eu sou presidente de uma igreja. Não posso... O Pai está fazendo as obras de novo aqui. De novo Deus está pregando o evangelho para nós. Deus! Eu estou falando Deus! Eu estou falando e vou repetir de novo. Deus está pregando o evangelho para nós. Não é o homem, é Deus. Pastor, você está dizendo que o profeta é Deus, mas é Deus que está lá. É Deus que está lá. Como eu já falei, olha só, uma das coisas mais preciosas para provar que não é terreno é quando ele transfigurou. Ele virou uma bola de luz, transfigurou, o corpo dele ficou todo glorioso. E aonde foi que nós vimos essa transfiguração, que o corpo de alguém ficou glorioso? Mateus 17. Elias e Moisés e Jesus. Eu não estou falando que onde Jesus está, eles estão. Onde Deus está, eles estão. Quando ele estava no túmulo, tinha um no pé e outro na cabeça. Um anjo arrancou a pedra. Eles estavam lá. Eles estavam testificando tudo. Foi eles que avisou para os pastores, ó, o bebê nasceu. Foi eles que avisaram os pastores. Foi ele que falou para Maria, Maria, tu vai dar à luz a um filho, tu é uma agraciada. Foi eles que estavam lá, os dois anjos da presença. Foi eles que falaram para os judeus, ei, peraí. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, que subiu, que entrou na nuvem de Deus. Lê lá. Atos 1:9. Subiu que entrou lá dentro da nuvem de Deus. Ele falou, vocês vão ver, da mesma forma ele descer. É para eles, não é para nós não. Porque para nós é Apocalipse, acho que é 16:15. Ele vem como um ladrão da noite. E ele disse, se tu não tiver vestido, tu vai ficar para trás. Mas não é de roupa não, não é de pano não. É do caráter de Deus. De santidade, de justiça. Se tu não tiver vestido nele, já era para ti. É isso que me faz temer. Me faz me gelar todinho. Aleluia. Ele está falando
Tu nunca... Moço, como que pode? Sabe o que ele tá falando para nós agora? Ele tá dizendo assim, eu tô aqui. Você viu 62 cegos esses 2 dias atrás, ou uns 5, 6 dias atrás, 62 cegos abriu os olhos e voltou a enxergar. Ele está dizendo, será possível que tu não me vê aí? Será que tu é tão cego assim? Ele falou, vai lá e diz para João tudo o que vocês viu e ouviu. João nem viu. Ele só ouviu falar pelos seus próprios discípulos. Olha, ele na mesma da hora que nós perguntamos para ele, ele curou um leproso, levantou um aleijado, curou um cego, ressuscitou um morto. E ele mandou nós vir te falar isso. E ele, é ele. Acabou para mim, acabou. Minha missão chegou ao fim. E nós estamos vendo isso em alto nível aqui, em alto nível. Nós estamos vendo os milagres em alto nível. Eu quero dizer uma coisa para vocês muito impactante para nós finalizar. Mateus 11. Vou abrir aqui. Mateus 11. Aleluia. Mateus 11, verso 20. Diz assim, ó. Então começou Jesus a demonstrar severamente. Ele começou o quê? Ele começou a exortar com muita força, com muita severidade, com muita força. Significando, Deus estava com raiva daquele povo. Quando Deus vem e diz, sai do pecado, é que ele está com raiva. Mas quando eu estou falando assim, igual eu estou bonzinho assim, aí você olha assim, não, acho que ele está falando bem devagarzinho, acho que, moço do céu, não brinque não, é loucura. Você está dentro da serpente, lá dentro do inferno, e você não quer sair da loucura? Sai de lá, sai daí, é sair do pecado. Receba Jesus, ele vai te dar poder para tu se manter fora do pecado. Sai, o verdadeiro evangelho é esse. É arrependimento, porque quando você sai do pecado, você verdadeiramente se arrependeu. Porque quem se arrepende verdadeiramente são os que deixam o pecado. Não os que se arrependem da boca. Ah, eu me arrependi, pastor. Arrependi. As pessoas pensam que o arrependimento é uma coisa que você fala. O arrependimento é um estilo de vida. Porque tu vê e tu ouve imundiça 24 horas. Então tu tem que se arrepender sempre. Senhor, me lava. Olha que eu olho para um lado para o outro. Essa Sodoma e Gomorra aqui tá grande. Tem que ser sempre. Então ele começou a exortar severamente as cidades nas quais realizou numerosos milagres porque não se arrependeram. O que tu quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que Deus foi apresentado para ti através dos milagres. Deus está dizendo, eu estou aqui, não está me vendo não, está cego, não me ouviu não, eu pregando. E ele está dizendo assim, e você não se arrependeu? Ele diz que o juízo vai ser terrível. Vai ser julgado muito. Ele falou, Cafarnaum, mais para frente, se você fosse ler mais para frente um pouquinho, ele falou, Cafarnaum, tu que se acha que está no céu, tu vai ser lançado no inferno. Por quê? Os milagres que foi feito aí, se tivesse sido feito em Sodoma e Gomorra, eles existiriam até hoje. Então o teu julgamento, o teu juízo vai ser pior para tudo que para Sodoma e Gomorra. Imagina só, olha bem para mim, imagina só. Se a glória da segunda casa, se um monte de milagre que o Senhor vai fazer por meio do mensageiro aqui hoje vai ser muito maior do que no tempo de Jesus, isso significa que nós vamos pegar a maior ira da história. O maior juízo que o universo já viu. Isso está escrito em Mateus. Ele disse, haverá um tormento como nunca houve na terra e nem nunca mais haverá. Se você for ler
Joel capítulo 2 também você vai ver esse tormento. Dia terrível, dia de escuridão, dia de terror, de horror. O profeta já viu isso aí. Ele já viu, Deus já levou ele até no milênio, já mostrou tudo, desde a tribulação, milênio, tudo. E ele vem e passa para nós detalhadamente. Quer dizer, nós estamos vendo o que o Senhor vê. Ele vê e nos mostra. E nós estamos vendo o que nós precisamos ver. Ele nos revela o que nós precisamos saber. Então nós somos adiantados do que vem aí pela frente. Todo dia, praticamente todo dia, o profeta do Senhor, o mensageiro dele é levado ao trono do Pai. E recebe instruções e traz para nós. Frequentemente ele pega as folhas da árvore da vida e vem e faz os milagres. Por isso que os milagres praticamente todo dia nesse santo ministério tem. Então veja só, povo abençoado, os milagres é para arrependimento. Os milagres é para tu se arrepender. Os milagres é para testificar quem está andando na terra. Os milagres é para tu sair da tua vida pecaminosa. Os milagres é para tu saber que Deus está andando aqui, tu precisa temer. Os milagres vai aumentar o teu nível de juízo em alta escala. Muito terrível, em alta escala. Porque você está vendo, você é a geração do avivamento. Você está vendo o avivamento acontecendo. Você sabe que o avivamento está acontecendo aqui. Você não tem desculpa para você. Como que você pode dizer que não identifica Deus? Como que você pode dizer que Deus não está aqui? Como que você pode pegar Deus e dizer que ele é um falso profeta? Cuidado, é blasfêmia. Foi o que eu pedi no começo desse ensino aqui. Você chamar um profeta de Deus de falso profeta. Você chamar Deus, se o Espírito que está nele for o Espírito Santo, você está chamando Deus de falso. Você está blasfemando. Cuidado. Não brinca, povo abençoado. Então o Senhor, ele por si só se identifica para nós. Por si só ele vem e se identifica, mas ele não abre a boca. Ele se identifica através das suas atitudes. Das suas atitudes. Você quer o quê? Pastor, só se tu me provar na Bíblia. Se não for, eu não vou não. Quando ele falou, o meu povo ouve minha voz, ele falou isso. Não está escrito, meu povo só vai vir para mim se eu provar na Bíblia. Não, ele ouve minha voz, apesar de que o Senhor mostra na Bíblia. Tudo que o Senhor faz na terra, através do mensageiro, é comprovado pela Bíblia. Tudo tem respaldo na palavra. Não tem nada que não seja da palavra. É cumprimento da palavra. O que está acontecendo hoje é cumprimento dela. Povo abençoado, enquanto nós estamos evangelizando aqui, significa que o arrebatamento não aconteceu. Mas quando ele acontecer, as portas do evangelismo acabou. Não tem mais evangelho na terra. Naquele tempo é só tu e Satanás aqui na terra. Só vocês dois de cara. E agora, você que vai poder salvar sua própria vida, você vai passar por tortura inimaginável. Nunca subiu o coração do homem o que tem para você lá dentro do terror da tribulação. Nunca aconteceu na terra o que está escrito, o que ele vai fazer. As portas do inferno serão abertas para ti. Mas você diz assim, não, mas eu aguento. Eu vou aguentar lá dentro, eu vou aguentar e vou... Ô meu irmão, é tua sentença de morte praticamente carimbada e autorizada por Deus para tu ir para o inferno. Entrar lá no terror é praticamente, você está praticamente lá. Mas eu aguento, pastor. Bota a mão no fogo. Vê se tu aguenta menos 10 minutos, 5 minutos. Tu puxa na hora. Isso é natural, a carne não suporta dor, ela não aguenta. É natural. Então você vai negar o Senhor. Por que você acha, não, eu aguento, eu vou até a morte. Aí quando você pensa, não, você fala assim, mas já era para eu ter morrido, ainda estou vivo. Estou todo despedaçado, já me toraram em 4 pedaços. Perna para o braço, bado para o outro. E eu ainda estou vivo. O Senhor trancou a morte.
Você achou que ia entrar de qualquer jeito? Tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Aqui ou lá, tem que se arrepender. Lá você vai se arrepender de barra de pau. Isso é, se você aguentar. Senão, não tem jeito para você. Senão, não vai ter jeito. E nós aqui, presta bem atenção. Enquanto o mensageiro está na terra é dia, nós pode pregar o evangelho. Mas a noite vem em que ninguém pode pregar o evangelho, que é o terror da tribulação. Quando o Senhor tirar a igreja, acabou, povo abençoado, acabou. Não existe mais igreja. Só a igreja de Israel que ele vai buscar. Não existe mais igreja. Principalmente, eu acho isso uma coisa tão impactante. Por quê? Porque alguns crentes de hoje dizem que não existe arrebatamento. Tá bom, não tem problema, não tem problema. Mas você vai descobrir um dia que você está fora da igreja que vai entrar, da igreja santa, da noiva de Cristo. Você vai descobrir um dia. Talvez você entre no milênio. Talvez você consiga morrer pelo Senhor. Mas você não faz parte daquele corpo dos privilegiados que entraram na primeira remessa. Não faz parte. Não faz parte. Porque você é um incrédulo. E você só vai descobrir quando é um incrédulo quando a igreja partir. Ah, então era verdade. Meu Deus do céu, eu perdi. Tu não perdeu, talvez não era porque tu não estava preparado, não. É porque tu é incrédulo, porque tu não crê no arrebatamento. Se tu não crê, por que Jesus vai te levar à força? Não leva. Tu acreditou no evangelho do diabo? Aleluia. Então, povo abençoado, o Senhor está se identificando através dos aleijados. Está se identificando através dos sinais. E eu tenho mais algo impactante. Deus levou o mensageiro em um evento que vai acontecer aqui diante. Presta bem atenção, essa é chocante. Essa é de arrebentar com o mundo. Você vai entrar, você só vai entrar... Você tem que crer. Essa você vai chocar. Essa você vai impactar. Você vai cair para trás. Você vai imaginar: não. Esse pastor já está falando água. Foi Deus que falou através do mensageiro. Ele vai ressuscitar um cadáver, só os ossos. Só os ossos. Não era que nem o outro lá não, que passou 4 dias e já cheirava mal não, mas ainda tinha carne podre, mas tinha. Esse é osso puro. Ossada. E vai se criar tendões e carne no corpo dele. Então o Senhor vai dar uma roupa para ele e ele vai falar com o mensageiro. Deus se identificando para ti. Corre, meu amigo. A tua agenda humana, ela tem que ser apagada e colocada de Deus no lugar. Você não dá ouvido para essa mensagem, é você tomar a decisão livre e espontânea vontade de ir direto para o terror da tribulação e, consequentemente, o inferno. Porque é insuportável. Você não vai conseguir suportar. A geração que não gosta de sentir uma dorzinha na unha, nada nenhuma. Vai aguentar pau na muleira lá dentro? Não aguenta, moço. Por que você acha que nós estamos pelejando em alto nível? Que ninguém quer entrar lá. Sabe que se nós entrar lá, minha chance talvez é 0. De lá eu vou direto pro lago de fogo. Vamos correr, povo abençoado. O sangue de Jesus ainda está à nossa disposição. O sangue ainda está à disposição. E o sangue só vem por meio do arrependimento. Se você não se arrepender, você não vai entrar. A justificativa que Deus vai dar, Deus vai te justificar de que forma? Quando você sair do pecado. Deus não justifica aquele que vive na prática do pecado. Porque quando você vive na prática do pecado, é uma forma de você dizer para Deus assim: eu não quero nem saber de tu. Sai fora, sai. A minha vida está muito boa. Quando você chegou, minha vida não presta mais. Você diz para Deus: sai fora.
De que forma? Através das tuas atitudes. Tu continua no pecado. Então você começou a identificar e começou a compreender que Deus está aqui na terra agora? Você começou a enxergar, bater os teus olhos e ver o Senhor aqui na terra? Porque essas obras que eu faço não são minhas, mas é o Pai que faz através de mim. Foi isso que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus nunca adorou a si mesmo. Ele sempre elevou a adoração ao Pai. Agora é o Pai que está levando a ele. Aleluia. É o Pai que vai botar ele no trono agora. Ele glorificou o Pai lá, agora o Pai vai glorificar ele aqui. Agora o Pai vai glorificar ele. Por isso que o Pai está aqui pregando através do mensageiro. É o Pai, é a missão do Pai. Não é a missão mais do Filho, é do Pai agora. Aleluia. Povo abençoado, o tempo acabou. O Messias está vindo. Se prepare, mas se prepare bem. Lá no céu não entra pecado. Aleluia. Então, povo abençoado, todos aqueles que ouviram essa mensagem e que desejam entrar no santo ministério do Senhor, está debaixo da proteção da nuvem de Deus, está debaixo da proteção das duas testemunhas de Apocalipse 11, está debaixo da proteção dos dois querubins da eternidade, aqueles que estão em toda parte, aonde Deus está, eles estão. As duas testemunhas, os dois querubins que estão em cima da Arca da Aliança. Então, se você deseja receber o Senhor e receber sua proteção e entrar no caminho do sofrimento, no caminho do desgaste, no caminho que traz canseira, mas não é para sempre. Se você deseja entrar, então repita essa oração comigo. Diga: poderoso Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra. Hoje eu entendi no meu coração como que eu identifico o Senhor. E acabei de compreender dentro do meu ser, no mais profundo do meu ser, que o Senhor está andando na terra. Que o Senhor tem levantado os aleijados, tem abrido os olhos cegos abrido os olhos dos cegos. O Senhor tem curado lepra. O Senhor tem ressuscitado mortos. O Senhor fez as estrelas de neutro se chocarem. O Senhor fez o sol aplaudir mais de 10 vezes na terra. Então eu estou vendo que o Senhor está aqui. E hoje, por eu enxergar o Senhor, eu me arrependo profundamente da minha trivialidade, da vida trivial que eu tenho levado na terra. E eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E te imploro, meu Senhor, por favor, imploro de todo o meu coração, coloque o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E me envie o teu Santo Espírito para estabelecer a cruz e o sangue no meu coração. E não me dê, papai, outra alternativa. Não deixe que eu me desvie nem para a esquerda nem para a direita. Hoje eu te recebi e eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Então, se você disse essa oração, procure o Santo Ministério. Seja batizado e persevere. Por quê? Por que perseverar, pastor? Porque o caminho não é fácil. Por isso que ele diz persevera. É na perseverança que nós ganhamos salvação. Seja perseverante e paciente. É um caminho difícil. E vocês que estão nas redes sociais vendo isso, vocês conseguem identificar através o quanto o caminho é difícil através do chat, de como essas pessoas conversam, o que elas falam. Vocês veem isso, né? É muito complicado, mas é maravilhoso. É bom. E a coisa mais feliz do mundo, eu vou dizer para vocês qual que é. É quando um pecador se arrepende. Esse é o propósito! Quando o pecador se arrepende, faz festa no céu. Nós não estamos aqui, povo abençoado. Você nunca vai me ver aqui pregando dinheiro. Você nunca vai ver falar que eu preguei dinheiro. Foi por causa dele que a igreja caiu. Nesse ministério tem mais de 3.000 pregações. Você nunca vai ver alguém pregando dinheiro. E quando prega dinheiro, é repreendendo. É repreendendo o dinheiro. Repreendendo o demônio que tomou de conta do coração dos homens. O dinheiro, a ganância. Tomou de conta da igreja. Aqui não, povo abençoado. Aqui você vem com o coração. Aqui você se doa totalmente. Aleluia. Então, povo abençoado, que Deus abençoe no nome mais poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Visite os nossos canais, se inscreva,
Ativa o sininho lá nos canais, como vou voltar a repetir, Repente Brasil, Apocalipse o Arrebatamento, Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, Alerta Brasil. Ativa o sininho que você vai receber tudo, os pão diário, todos os dias quando o profeta vai, quando ele vai ao céu, quando Deus leva ele ao céu, que traz de volta. Aparece tudo lá, ele vem na rádio e passa para o poderoso e santo ministério, para todos ficar, antenado, em alerta e se preparando. Olha, por que um povo vai estar bem preparado para entrar? Porque eles estão recebendo direto do trono e eles estão todo o tempo, Senhor, tem de misericórdia. Senhor, tem de misericórdia. Eles sabem que são pecador indigno, eles sabem que são indignos. Mas Jesus é que vai te dar a justiça. A justiça que nos salva é a justiça de Cristo, é o trabalho dele. Não importa o que nós façamos, povo abençoado. Nunca nós vamos conseguir nos salvar. É nós buscando a justiça de Cristo. É pedindo ele através do choro, do lamento, Pai, por favor. O que aquele homem fez? Ele batia no peito e dizia, eu sou um pecador. Ele foi justificado, Jesus justificou ele. É só ele que pode nos justificar. Por favor, povo abençoado, vamos nos arrepender. Vamos fugir do que está vindo aí. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, no nome mais poderoso do Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom. Rapaz, pronto, chegou. Passou do horário.